Ano passado, você pode ter ouvido falar sobre uma taxação do sol, mas não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, foi um decreto do governo federal que iria passar a cobrar agora das pessoas que têm energia solar uma taxa sobre o sistema de distribuição, sobre os postes, sobre as linhas, sobre todo o sistema que faz a energia funcionar. Além dessa taxa do governo federal, a CONSERN tentou criar uma taxa adicional, se baseando na ideia de que o subsídio do governo, do Estado, não seria suficiente para os gastos que ela estaria tendo com toda a estrutura. E aí isso causou uma confusão, gerou um aumento da conta de muitas pessoas, e aí muitas entidades fizeram pressão, a população fez pressão, e aí através de um decreto, isso voltou atrás. Só que a grande pegadinha é que isso voltou atrás não de forma definitiva, não foi dada uma solução definitiva para esse problema. Na verdade, esse negócio só está vigente até dezembro desse ano, 2026. Ou seja, no começo do ano que vem, muito provavelmente vamos ter uma nova discussão sobre essa taxação do sol. Mas por que que se o Rio Grande do Norte é um dos maiores produtores de energias renováveis, de energia solar, de energia eólica, por que que também tem tanta energia aqui, a energia aqui é tão cara? Vem comigo entender como é que o teu voto te afeta. O primeiro problema é a questão da infraestrutura. Enquanto nós temos uma matriz energética muito grande, com 7 gigawatts monitorados de energia, nós não temos capacidade para escoar todo esse consumo de energia. Então, enquanto as usinas, né, as unidades geradoras, elas cresceram cerca de 40%, as unidades de transmissão dessa energia cresceram apenas 5%. Então, como você tem muita energia sendo gerada, você não tem para onde escoar toda essa energia, você não tem estrutura para que essa energia seja distribuída para outros locais. E o que acontece? O órgão responsável, o ONS, ele é obrigado a limitar a geração desses lugares ou mandar que eles parem de gerar. Então imagina só, você vai lá, investe dinheiro para construir uma usina, para construir aquele negócio, para você poder vender energia para as pessoas, você vai gerar emprego, você vai gerar energia, você vai estar fazendo circular o mercado. E aí, por falta de estrutura do Estado, por falta de uma estrutura que leve a sua energia para outros locais, você é obrigado a parar de gerar. E como é que fica aquele seu investimento? Como é que fica tudo aquilo que você está investindo, todo aquele dinheiro que foi, onde é que entra o retorno? Então isso é um grande problema. Só em 2025, essa coisa aí de cortar a geração gerou um prejuízo de 2 bilhões de reais. Gente, isso é muito dinheiro. E além do prejuízo financeiro, muitas empresas não querem mais investir aqui no nosso estado, porque elas vêm aqui, investem dinheiro e depois elas não podem ter esse retorno que elas estavam precisando. Isso é emprego que sai do nosso estado e vai para outros estados, porque aqui nós não temos estrutura suficiente para que a energia possa ser gerada e possa ser utilizada aqui e distribuída para os outros estados do país. E além desse problema na infraestrutura para transmitir energia, tem uma falta gigantesca aqui de infraestrutura para receber materiais. Então, nós não temos um porto de futuro no nosso estado. Não temos um porto que a gente possa receber materiais grandes, materiais complexos, materiais que realmente são necessários aqui. Nós ficamos dependendo de receber esses materiais lá no Ceará ou em Pernambuco e ter que correr o risco de transportar esses materiais para cá de caminhão, de carro, seja lá como for. Então isso tudo gera transtorno, gera gasto, atrasa e é uma dificuldade a mais para quem quiser investir no nosso estado. Vamos lá, a primeira coisa que torna a energia mais cara para a gente é a falta de infraestrutura. Nós produzimos, de fato, muita energia, só que a gente não tem condições de escoar essa energia para outros locais do nosso país. E aí a gente tem que cortar essa energia, que ela não pode mais ser gerada, já que não tem o que fazer com ela, e isso aí gera um prejuízo bilionário para a gente. E para piorar ainda a situação, as nossas estradas são ruins, nossos portos não são grandes o suficiente e a gente tem que ficar dependendo de outros estados para poder desenvolver o nosso estado. E o segundo problema das contas de energia serem tão caras é porque o nosso digníssimo estado brasileiro, né, tanto do governo federal como do governo estadual, é muito complexo, gente. Então, os impostos eles podem representar até 50% da conta. Aquele decreto que eu falei no começo, que vai até o final desse ano, vai ter que ser discutido novamente ano que vem, porque senão vai vir mais aumento de imposto pra gente. A conta vai ficar cada vez mais cara e aí a gente não vai ter mais como reclamar. A legislação não é um ponto onde a gente se sente seguro para poder ter um imposto que realmente seja justo pra gente. Tem muito político aí que oferece tarifa social e energia grátis para todo mundo e quer dar coisas grátis, 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 grátis. Só que, gente, a conta sempre tem que ser paga por alguém. Se não é uma pessoa que está pagando, o Estado vai pagar. E se o Estado está pagando, todos nós é que estamos pagando.
Então, a legislação atual, ela prevê que se vai haver algum tipo de aumento da conta, as empresas concessionárias elas vão acabar repassando isso para o consumidor final. Então, se nossa legislação não pode ser uma legislação confiável, se é uma legislação que vai terminar, só esse ano já vai terminar, vai ter um novo aumento, não é uma legislação definitiva, não é uma legislação que traz segurança para o empreendedor, não é uma legislação que ajuda a gente a desenvolver o nosso Estado. É uma legislação confusa, complexa e que pode custar muito para o nosso bolso. Nosso país pune quem produz. Ou seja, o governo estadual tirou aquele imposto que ia ser criado no final do ano passado, mas essa proibição só vai até o final desse ano. Então, ano que vem, já tem mais imposto chegando aí. Então, é importante que nossos legisladores façam alguma coisa e criem um decreto, uma lei que realmente fixa e que seja clara para o que vai acontecer. Senão, o país fica todo incerto, ninguém sabe o que vai acontecer ano que vem, qual vai ser a lei para ser criada ou não, é uma dúvida. O terceiro motivo é que o nosso sistema de energia é totalmente interligado. Isso significa que se tiver faltando energia lá no Sudeste, se não tiver como gerar mais energia lá no Sudeste, eles vão ter que contar com nossas usinas eólicas solares aqui no Nordeste para suprir aquela falta lá de energia. Mas além disso, eles vão ter que ligar lá no Sudeste as termoelétricas, que vão custar muito mais dinheiro, vão gastar. Então, aquele valor lá vai ter que sair de algum lugar. E como o sistema é todo interligado, esse valor vai ser distribuído para todo o país. Se nós tivéssemos uma estrutura boa para poder transferir essa energia, isso não seria necessário. Mas como nós não temos, ficamos dependendo de outras fontes de energia. E aí, como o sistema é totalmente conectado, a gente acaba pagando a conta do país todo. Como nós geramos mais energia, a gente gera, transfere, importa energia, exporta energia, mas a gente acaba não tendo esses benefícios, porque o sistema é totalmente interligado. Mas como eu falei, isso não é ruim. Só mostra que a solução para esse problema da geração, da conta de energia, ela não é simples. Ela não é para ser resolvida somente aqui no nosso estado. É por isso que é importante que todo o país esteja envolvido, todo o país esteja caminhando na mesma direção, para que todo o país possa ter novas fontes de energia, melhor infraestrutura para distribuir essa energia, para que possa se conversar e melhorar como um todo. Por esses três motivos, a falta de infraestrutura, uma legislação atrasada e lenta e uma falta de interesse político para realmente mudar como o nosso país enxerga a distribuição de energia, é que a conta fica cara. E para resolver isso, não podemos pensar apenas no nosso Estado. Temos que pensar como nação e como o nosso Estado vai se envolver com todo esse projeto de país. E só tem realmente um partido que está pensando nisso, que está pensando realmente em melhorar o país, não como uma coisa aqui ou uma coisa ali, mas sim melhorar o nosso país como um todo. Porque os problemas que nós temos são complexos, eles precisam também de soluções complexas. Então, por isso que o Partido Missão é o único partido que está realmente pensando como que nós vamos melhorar nosso país de forma completa, como que a gente vai melhorar a distribuição de energia no nosso país, como que a gente vai ter novas fontes de energia para gerar para que nossa conta realmente fique barata, e não porque tem algum governo aí que está pagando para a gente a conta, e sim porque nós nos tornamos um país rico, um país poderoso, um país livre que realmente tenha condições de gerar energia suficiente para que a sua população possa pagar um valor que deve ser justo, mas também seja um valor que não pese no nosso bolso. Se você tem essa infraestrutura, se você tem uma legislação boa, se você tem uma política nacional que visa realmente o crescimento do país, isso vai trazer investimento para aqui para o nosso estado, vai trazer novas empresas, novas indústrias, novas usinas, isso vai gerar emprego, vai gerar competitividade, e aí você vai ter o Rio Grande do Norte fazendo parte da solução do problema do Brasil. Não como um problema, não como um atraso, mas como uma parte essencial da solução para o nosso país. Já imaginou o Rio Grande do Norte, poderoso Rio Grande do Norte, com uma potência nordestina, o Rio Grande do Norte que a gente tivesse um porto, que a gente tivesse estradas boas, que a gente pudesse receber nossos materiais, construir ferrovia no futuro, um Rio Grande do Norte que a gente tivesse realmente orgulho de falar, nossa, meu estado é um estado muito importante para esse país, é um estado que contribui muito e a gente tem potencial de fazer isso chegar muito longe. Então, para você conhecer mais sobre isso, feliz a partir da missão, conheça nossas propostas, conheça nossos projetos e vem comigo, Vitor Silva, pré-candidato a deputado estadual, fazer do Rio Grande do Norte uma potência nordestina.